A oração de Elias. Hoje eu vou meditar na oração de Elias, que se encontra em 1 Reis 18, verso 30. Mas para melhor compreensão do contexto, vou ler a partir do versículo 20. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, adore Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então disse Elias: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e põem em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor, o Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, pegue o touro e prepare primeiro. Ore ao seu Deus, porém não ponha o fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles, prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles, quer dizer, zombar dele. E ele dizia: Ore mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha se distraído. Talvez ele tenha distraído mesmo, e não está dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Isso é essa versão da linguagem de hoje. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: Chegue para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor, Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabia mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: Encham 4 jarras com águas e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: Façam de novo. E eles fizeram. Faço pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que eu sou o teu servo, que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias ordenou que prendesse os profetas de Baal e não escapou. O que se destaca no texto lido? A audácia de Elias em demonstrar o poder de Deus.
Ele o conhecia e daí a extraordinária fé para desafiar os profetas de Baal. Quem conhece o Deus verdadeiro não deve temer os profetas de Baal, por mais numerosos que eles sejam. Elias inicia sua oração exaltando a Deus porque ele sabia que todo o poder pertence a ele e não a ele que era servo, apesar de profeta. Outro destaque foi a obediência de Elias à ordem de Deus. Para obedecer é preciso saber a real ordem, o real propósito de Deus. E isso precisa ter intimidade com Ele. É preciso estar atento à sua voz. A oração de Elias buscou a manifestação do poder de Deus para que todos soubessem que o Deus verdadeiro faz prodígios para que os seus filhos renovem a sua fé e voltem a Ele. O propósito de Deus, quando honrou o desafio de Elias diante dos profetas de Baal, era ter seu povo de volta e que ele não se iludisse com falsos profetas. Como vimos no texto, todo o altar estava molhado, havia água sobre o touro, havia valeta com água e Deus mandou fogo e tudo foi consumido e o nome dele foi glorificado e todos reconheceram que Deus era Deus. Concluindo, como tem sido nossa postura diante dos falsos profetas? Como é nossa oração? Tem sido com exaltação ao nome e ao poder de Deus, ou é um rosário de pedidos? Não que não possamos fazer pedidos ao Pai. Claro, diante de nossas necessidades, temos que recorrer sim ao Pai. E a orientação bíblica é que realmente abramos nossa boca e façamos pedidos ao Pai. Mas, segundo as orações, como vimos de Salomão, de Davi e agora de Elias, primeiramente eles engrandecem o nome do Senhor para depois fazer pedidos. E isso para que haja testemunho de que Deus é Deus. E uma vez atendida a nossa oração, devemos nos quebrantar diante do Senhor, apresentar a Ele a nossa gratidão e com isso testemunhar que nós servimos a um Deus de poder, a um Deus que exalta o seu santo nome. Que assim seja, em nome de Jesus.